E aí? É isso então? Vamos lá então. Começar mais um episódio especial do Cine Sofia. E hoje a gente vai falar de um filme que concorreu ao Oscar. Concorreu naquelas categorias nobres, melhor filme, melhor atriz, Isso. melhor ator coadjuvante. Uhum. E mesmo assim é um filme que, tipo, não teve aquele... Como é que chama? Não se popularizou junto ao grande público, né? Infelizmente ele perdeu o Oscar de melhor filme pro filme da menina que transa com peixe. Que vai ser o nosso próximo episódio depois desse. Fiquem atentos. Ela não é? Falei alguma mentira? Não. Então tá bom. E hoje então a gente vai falar de 3 anúncios para um crime. É mais um baita de um filme bom. Excelente, Nossa. excelente filme. E fazer uma ligação de 3 anúncios para um crime, Alfred Hitchcock, e um dos filósofos mais difíceis da história da filosofia, se não for o mais difícil, Hegel. Para vocês aí que pensam que a Alemanha é só 7-1 e Rammstein, leiam Hegel também. 3 anúncios para o crime e George Hegel. Isso. E Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Soldier boy, he heeds his master's voice. His life is calm. 3 Anúncios para um Crime é um filme do Martin McDonagh. Ele é um filme enfim, concorreu ao Oscar esse ano, como a gente falou, né? E ele tem uma história bastante simples, mas bastante atual, bastante real. É a história de uma mãe que perde uma filha. A filha é brutalmente assassinada, é estuprada e assassinada. E a polícia da cidade não faz nada para ajudar ela, não faz nada para investigar e etc. E ela tem uma ideia, ela aluga 3 outdoors, 3 placas, né, de anúncio numa estrada perto da casa dela e manda uma mensagem para a polícia da cidade, cobrando a falta de empenho, né, e o não ter investigado a morte da filha. O filme é muito interessante, conta com uma atriz que eu gosto pra caramba, que é a Frances McDormand. O trio principal ali é Frances McDormand, o Sam Rockwell, que fez aí Espera de um Milagre, ele é expert em fazer personagens malucos, e aqui ele repete a dose. E o Woody Harrelson, que também é expert em fazer xerifes malucos, e aqui ele repete a dose. Pois é, cara, o filme ele retrata uma realidade muito, muito forte, não só nos Estados Unidos. Acho inclusive que essa realidade é mais presente aqui no Brasil. Sim. Enfim, inclusive aqui perto da onde a gente está gravando tem um outdoor cobrando a morte de uma moça. A gente não sabe exatamente muito sobre esse caso, mas não sabe se de repente o pessoal se baseou no filme também. Mas aqui perto de onde a gente mora, perto da casa do Rafael, tem um outdoor também cobrando a morte de uma moça. Então, pra quem não sabe, né? Essa é a base do filme, esse é o enredo principal do filme. A partir desse enredo, a gente quer mostrar uma teoria filosófica, como a gente falou, né, do Hegel, e a gente quer explicar um termo cinematográfico cunhado por um roteirista chamado Angus MacPhail, que cunhou esse termo, e esse termo foi muito utilizado pelo famoso Alfred Hitchcock, diretor aí de Psicose, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta e etc. Pássaros. Os Pássaros, exatamente. E esse termo é o MacGuffin. O que é o tal do MacGuffin? MacGuffin é um objeto, pode ser um objeto abstrato ou um objeto real, é algo pelo qual os personagens do filme... é algo que os personagens do filme buscam. Eles lutam por aquilo, ou eles somente buscam por aquilo, ou aquilo os move. Então, por exemplo, o que é o MacGuffin de Star Wars Episódio 4, de acordo com o próprio George Lucas? É o R2-D2. Porque tanto o lado negro quanto o lado dos Jedi querem o R2, querem a mensagem que está dentro do R2-D2. O que é o MacGuffin de Psicose? É o dinheiro que a personagem inicial ali, o dinheiro que ela roubou. Porque aquele dinheiro fez girar toda a história dela, e aquele dinheiro fez a irmã dela ir atrás dela no final e etc. Então, muitas vezes o MacGuffin pode ter uma importância muito grande, ou às vezes a importância dele é deixada de lado na história. Então, o MacGuffin é isso, é algo que gira, que faz a história se mexer. No filme, 3 Anúncios para um Crime, o MacGuffin, na nossa leitura, é a ideia de que a comunidade precisa se manter inerte. O crime que a família da personagem Mildred sofre, que é o assassinato da filha, não é investigado pela polícia. Ao mesmo tempo que não é investigado da maneira correta, a população local meio que não dá muita bola para isso, porque pensa, olha, é só mais um assassinato entre tantos. O dela não é especial,
quando há tantas pessoas morrendo o tempo todo pelas mais variadas formas. Então, assim, há um sentimento meio generalizado entre a população e a polícia de que, olha, as coisas são assim. Esse as coisas são assim, que a população local busca que continue dessa forma, é o que Hegel chamaria de tese. Ou MacGuffin. MacGuffin. Exatamente. O que é a tese para Hegel? A tese para Hegel é parte de um processo que ele nunca deu nome, mas os leitores de Hegel, chamados hegelianos, chamam de processo dialético, que é composto de tese, antítese e síntese. A tese, antítese e síntese formam um movimento com o qual a história gira, diz Hegel, e sempre para frente. Né? O Hegel tem uma ideia quase que otimista, dizendo que a história vai se melhorando e se aperfeiçoando. Talvez se o Hegel morasse no Brasil de 2018, comparando com a Alemanha do tempo dele. Ele estaria assustado. Muito. Ele estaria assustado. Não sei se melhora tanto assim. Imagina o Hegel assustado. O que seria necessário para assustar Hegel? Enfim. Qual que é a ideia? A ideia, então, portanto, é que existe um sentimento generalizado na cidade que as coisas precisam continuar como estão. É interessante que para que as coisas continuem como estão, esse sentimento generalizado, que seria a tese do filme, ela é sempre justificada a partir dos mais variados argumentos. Porque para e pensa, tipo, o modo como as pessoas pensam numa determinada época, é o que seria a tese histórica que nós vivemos, você vai encontrar um monte de pessoas que vão dar os mais variados argumentos e desculpas para que as coisas continuem como estão. Basta ver, por exemplo, a ideia que é a seguinte: lá nos anos 90, a tese, que era aceita pela maioria da população, era de que piadas racistas eram ok. A tese começa a ser modificada, as pessoas começam a questioná-la, e aí o que você encontra? Você encontra um exército de idiotas tentando justificar essas piadas que no passado eram ok. Ou seja, a ideia fundamental aqui é a seguinte: a tese histórica, o momento em que vivemos, encontra argumentos das mais variadas maneiras para se justificar e não ser modificado, né? Se justifica para que não se modifique. No filme os argumentos são basicamente 3. O argumento 1, a polícia tentou, mas não tem recursos para poder investigar e não sei o que, né? O pessoal da polícia vai até a Mildred para comentar que não dá, enfim, a gente não tem recurso. O argumento 2 é do tempo. Olha, o crime já se passou há muito tempo, estatisticamente é difícil você solucionar um crime após passadas tantas horas e já se passou muito tempo, então a gente não vai conseguir, blá blá blá, a pista esfriou. O argumento 3 e mais forte, quando todos esses não funcionam, porque a Mildred vai derrubando argumento por argumento, ela não tá nem aí, ela quer justiça, que é o argumento seguinte: o Bill, que é o xerife, fala, mas eu tô com câncer, eu vou morrer, e aí você não quer me trazer essa complicação. Então perceba, para que tudo continue como está, são colocados vários argumentos para tentar frear a Mildred. Porque a Mildred, no filme, é a antítese. O que é a antítese? Para falar um pouquinho da antítese, eu vou dar um exemplo da política norte-americana nos últimos 20 anos. Bom, o governo Bush, quando chegou ao seu fim, ele representava a tese. Ele era algo que estava instaurado e ele representava a tese e o modelo atual dentro de política nos Estados Unidos. O Obama, as propostas do Obama vieram como uma antítese. O que acontece? Ali, principalmente com as questões do furacão Katrina e etc., e com todos os erros do governo Bush, que não foram poucos, o Obama veio com muitos argumentos, veio como uma antítese muito forte para combater esse governo. Então, o que acontece? Em 8 anos, o Obama passou de antítese para tese, porque ele se tornou o governo vigente. Por sua vez, e isso é natural, a antítese, quando vira tese, acontece isso sempre. Ele também criou argumentos para uma nova antítese, Trump, derrubá-lo. Então o que acontece? Aquele norte-americano antigo, aquele norte-americano conservador, começou, que antes no governo Bush era a tese, no governo Trump se transformou em antítese. E esse modelo de cidadão derrubou o modelo Obama, a tese em vigor, e se tornou agora a atual tese em vigor. É importante lembrar que Hegel fala de processo histórico, e a história se desenvolve no decorrer do tempo. Então o que é tese no momento gera uma antítese, essa antítese pode se tornar tese em outro momento, que vai gerar uma outra antítese. No filme a antítese é a Mildred, porque a Mildred não deixa com que os argumentos para que a cidade continue inerte, a criminalidade, vença. E ela faz de tudo para isso, ela briga, ela luta, ela põe os outdoors, ela destrói a delegacia de polícia, ela faz uma porrada de coisas para que a população perceba que, cara, essa tese, esse espírito da cidade de achar a criminalidade normal
Tem que morrer. Tem que ser combatido. Desse processo entre disputa de argumentos e vias de fato entre tese e antítese, gera a síntese. A síntese é quando ambos entram em conflito, ambos se debatem, ambos se chocam entre argumentos e até mesmo vias de fato, e nasce uma resolução do conflito. Essa resolução do conflito não precisa ser necessariamente um acordo pacífico, certo? Por quê? Porque no momento em que a síntese nasce, ela própria torna-se uma tese. Certo? Então você tem lá o governo Trump, a antítese a ele, que foi os argumentos do Obama, entraram em choque, o Obama venceu a eleição, e quando essa tese, antítese, se degladiam e vira uma síntese, que é o governo Obama, ele próprio torna-se uma tese. E um exemplo que quando a gente estava preparando a pauta, o Rafael me deu, que eu achei muito bom, é que a briga entre tese e antítese é como um motor. A explosão entre as duas, esse movimento de uma tentando demover a outra e se tornando tese e depois sendo demovida, isso faz o motor da história girar. E sempre adiante, né? Sempre adiante, Hegel, exatamente. bem a grosso modo mesmo. Hegel seria uma espécie de otimista, de imaginar que a história se melhora, né? Ela tem um processo interno, quase que um processo metafísico, enfim, onde a história vai melhorando a si própria e sempre em direção a algo melhor do que no passado e tudo mais. Bom, a gente vai dar, obviamente a gente já está dando spoilers aqui no episódio, vou deixar um anúncio de spoilers lá no início, mas falando do final, se tratando do final do filme, 3 Anúncios para um Crime. Tanto a Mildred quanto o policial, o Jason Dixon, interpretado pelo Sam Rockwell, eles eles antagonizam um ao outro, mas no final eles meio que têm um objetivo em comum. O que acontece? O Dixon descobre um cara que cometeu um crime igual ao crime que foi cometido com a filha da Mildred. Ele acha que o cara é o culpado, ele investiga e descobre que o cara não é o assassino da filha dela, mas cometeu aquele crime em outro local. Então o que acontece? Os dois, por não terem descoberto o verdadeiro culpado, mas tendo aquela vontade, aquele gosto por justiça, né? Aquela gana por justiça, eles decidem, bom, vamos pegar uma arma e vamos matar esse cara. Porque ele pode não ter matado a menina, a filha dela, mas ele matou uma menina. E é legal porque, assim, esse processo ele é tão conflituoso, porque os dois eles meio que se pacificam em alguns pontos, não se pacificam em outros. Então, quando eles entram no carro para ir matar o rapaz lá, o estuprador que matou uma outra garota, a Mildred e o Jason olham pro outro e falam: ei, a gente tá indo matar o cara, mas a gente vai matar mesmo? E aí eles, não sei. A gente descobre. Chegando lá a gente descobre. Eles estão num processo de se dizer o seguinte: a tese original, que é manter a sociedade inerte, manter a sociedade aceitando a criminalidade, a gente vai modificar essa tese matando o cara? Porque quando há um assassinato, a sociedade naturalmente se movimenta, há um rebuliço, caramba passa. Então, o debate filosófico dos dois é esse: a gente vai fazer com que aquela sociedade se depare com a criminalidade mais uma vez, movida por nós, ou não? O filme não responde isso, porque na história também a gente não encontra uma resposta plausível para isso. Porque, enfim, as soluções de conflito históricos, as soluções de conflito de mentalidade, as soluções de conflitos ideológicos que nós temos vivenciando no mundo, e em especial na sociedade brasileira, não são óbvios. Sim. Muito pelo contrário. Aliás, a gente fala bastante aqui no Cine Sofia. Desconfie de todo mundo que traga uma resposta pronta para solucionar os problemas da realidade que nós vivemos. Desconfie. Porque se fosse fácil, já teriam resolvido. Com certeza, Né? sem dúvida nenhuma. O nosso episódio foi realmente bastante especial para nós. A gente quer agradecer a atenção de vocês. Pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, divulgarem aí para os amigos e para a família. Se inscreve, compartilha, curte, acompanha a gente. Mas os textos estão meio parados, assim, peço que me desculpem. A gente está pensando em outros projetos e tal. Se inscreve, você vai acompanhar. Eu e o Jerônimo começamos a fazer um mapa de feira de consumo consciente na região do Vale dos Sinos, né? Então, na medida do possível, a gente tá visitando e colocando no nosso Instagram pessoal particular, né? Feiras, brechós, sebos. Se você souber de alguma coisa, manda pra gente, né? Isso. A gente vai colocando lá. Se você tiver um também, entre em contato com a gente que a gente divulga. A gente tá a fim de oferecer uma outra opção de consumo bacana para a população aí. E se você puder fazer tudo isso, né? Seria bacana. É isso. Seria legal. Não morre, brother. Valeu. Com Deus para sempre. Valeu. The past screams out